quanto mais antiga a prótese, mais reabsorção óssea ele vai tendo. Ele vai perdendo mais osso. Então, o certo é você já avisar o seu paciente, quando ele começa o trabalho com você, o que é o tempo de uso de uma prótese, vida útil de uma prótese total. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui com mais um episódio do Papo de Molar. Eu sou Marcela Azevedo, host, juntamente com a Monize Carvalho. E hoje nós estamos com um episódio incrível. A Monize tem uma dúvida, vamos ver qual que é. E aí, pessoal, tudo bem? Olha, Marcela, minha avó foi trocar a prótese, a vulga dentadura, e aí a prótese de baixo, ela tá incomodando muito. Ela falou que tá muito bamba. E aí, tem como resolver isso? Hoje, porque o episódio vai falar justamente disso, nós estamos aqui com nosso querido Dr. Sérgio Carvalho, que vai, mais conhecido como professor Sergião, que vai explicar tudo pra gente sobre as próteses, vulgo dentaduras, né? E o Dr. Sergião é professor, mestre e doutor em reabilitação oral pela FOB USP, é professor associado aposentado da FOFMG, professor de diversos cursos de especialização de próteses e implante, curso de aperfeiçoamento, imersão, prótese total removível, tem um consultório particular e autor do livro Descomplicando a Prótese Total. Seja muito bem-vindo, Dr. Sérgio. É um prazer ter você aqui conosco. Obrigado, o prazer é todo meu. Né? E começando, pegando a dúvida da Monize sobre... Eu costumo falar sempre o seguinte no consultório com os pacientes. Eu tenho uma experiência muito grande com dentadura, eu falo que eu sou um dentadureiro. Né? Eu praticamente hoje no consultório eu faço quase que só prótese total, e outros casos relacionados à prótese total, né, que seria uma overdenture, que é uma prótese total retida por implantes, e protocolos que são próteses aparafusadas sobre implantes, ou seja, próteses fixas, mas tudo derivado da prótese total convencional. Né? E eu falo sempre com os pacientes quando eles chegam no meu consultório, dentadura inferior é inferior até no nome. Então, respondendo à pergunta da avó da Monize, né? A inferior é inferior até no nome. Os dentistas antigos chamavam, inclusive, a dentadura de bailarina. Por quê? Ela fica sambando, dançando dentro da boca. Né? Então, hoje, graças a Deus, com o advento dos implantes, nós temos a possibilidade de dar mais conforto para esses pacientes. Porque é muito difícil um paciente não ter osso suficiente na mandíbula, na região interforame. Nós temos aqui 2 nervinhos aqui, né? Os forames mentuais aqui. Então, entre esses forames, sempre tem osso disponível para a gente colocar 2 implantezinhos ali e fazermos uma prótese removível, porém com retenção, dando conforto e mais qualidade de vida para o paciente. Principalmente qualidade mastigatória, porque a prótese machuca quando o paciente vai comer. E se ela estiver muito frouxa, muito bamba, compromete inclusive o quê? A fala do paciente. Fica difícil dele pronunciar certas palavras. Né? Então o drama da dentadura é a inferior. Superior a gente muito dificilmente tem algum problema. Né? Então quando você fala assim, hoje o implante ajudou muito o nosso paciente. Sim. O paciente... E nós dentistas também, consequentemente. Né? Aí se o paciente pensa, então eu vou colocar o implante... ela vai ser fixa. Aí o paciente tem que entender a diferença entre uma overdenture e uma protocolo. Você tem protocolos, tem próteses fixas convencionais. Né? Hoje nós temos próteses feitas totalmente em zircônia, por exemplo, que eu gosto de falar que é um metal branco. Sim. Tá? Então isso aí vai depender de cada caso. Tudo tem que ser conversado com o paciente e planejado. Nem todo paciente pode receber uma prótese fixa, tá? Principalmente em maxila superior. Tá? Em mandíbula é mais fácil, né? Mas na maxila superior nem todo paciente tem condição de receber uma prótese fixa. Às vezes ele tem que antes passar por diversas cirurgias. Né? Para reconstrução óssea, você dar osso para esse paciente, né? Para depois fazer os implantes, ou seja, já fica um trabalho mais complexo, mais caro, mais oneroso para o paciente. Então, assim, nem todo paciente pode receber próteses fixas. Né? Removível, quase sempre todo paciente a gente consegue fazer. Tá? Então, por exemplo, o meu paciente, ele chegou ali no consultório e falou assim, doutor, quero colocar uma prótese fixa, colocar aqueles parafusinhos aqui na minha boca
não necessariamente esse paciente vai ser passível disso, né? Não necessariamente. Nós vamos ter que fazer exames, principalmente de imagem, né? Radiografias, tomografias, para ver a real condição do paciente para receber uma prótese removível ou uma prótese fixa. Cada caso é um caso, tem que ser planejado. Tudo é planejamento, né? Tanto no lado fisiológico, quanto no aspecto econômico também, financeiro, né? Claro que um trabalho removível fica muito mais em conta para o paciente do que um trabalho fixo, tá? Então tem que ser olhado todo esse aspecto, né? Tanto o aspecto de fisiologia, de saúde do paciente, se ele pode receber os implantes, né? Quanto ao aspecto financeiro. O paciente, ele chegou no nosso consultório já com uma prótese bem antiga. A gente vê muito o paciente falar assim, doutor, já tem 20 anos que eu uso essa prótese. Qual que é o problema dele ou qual é a desvantagem dele usar essa prótese por tanto tempo? Quanto mais antiga a prótese, mais reabsorção óssea ele vai tendo. Ele vai perdendo mais osso. Então, o certo é você já avisar o seu paciente, quando ele começa o trabalho com você, o que é o tempo de uso de uma prótese, vida útil de uma prótese total? 5 anos. Tá? O certo seria reembasarmos essas próteses de ano em ano e trocarmos essas próteses de 5 em 5 anos. E muitas das vezes o paciente não faz isso. Ele acha que a prótese é eterna. Não, ele está comendo de tudo. Não está. Né? Na realidade, ele está engolindo. Né? Ele está engolindo inteiro. Não está comendo, não está mastigando. Né? Sim. E pensando em dar esse conforto para o nosso paciente, seria interessante, aí a gente sempre pensando aí na dentadura mesmo, né? Esse paciente usar um adesivo no superior? Um adesivo do tipo Corega. Mas eu não gosto de Corega, porque Corega ficou uma coisa meio que... o pessoal tomou trauma de Corega. Corega é muito bom, né? Principalmente o novo agora, o Ultra Corega Creme, é sensacional. Mas eu gosto de falar adesivo, né? São os adesivos, que é claro que nós temos outras opções. Outras né? marcas. Outras marcas, né? O Corega ficou estigmatizado, né? Mas nós temos várias marcas de adesivos aí no mercado, né? Muito benéfico, tá? Lembrando que esse paciente ele vai posicionar esse adesivo na dentadura em 3 pontos. Eu agora, depois de um certo... Eu sempre falei para colocar em 3 pontos. Hoje em dia eu gosto de colocar, depois que eu vou assistir a alguns cursos, né, com profissionais que lidam só com isso e fazem muitas pesquisas com adesivos, a Thaís, por exemplo, lá de Piracicaba, eu agora coloco em toda a área basal da prótese, no fundo ali da prótese, tá? Tanto na superior quanto na inferior, eu coloco em todo o fundo. Mas o Ultra Corega Creme agora ele tem um aplicador que você gasta menos adesivo. Porque o problema no Brasil é o seguinte, adesivo ainda é caro. Muito caro. Né? É caro ainda para os pacientes. Então, assim, o Ultra Corega veio resolver uma dessas coisas. Ele tem um aplicador que sai pouquinha coisa. O paciente acha que ele colocar muito adesivo na prótese vai ajudar, e é o contrário. Você tem que colocar pouquinho. Né? Antes eu falava de colocar os pontos, né? 3 feijõezinhos eu falava. Agora não, com o Ultra Corega a gente usa na base da prótese toda, mas é pouco, é uma camada fininha e é suficiente para reter a prótese, dar mais conforto, dar tipo um amortecedor para diminuir a reabsorção. É tudo de bom adesivo. Então os pacientes têm que parar de ter essa como é que fala? Trauma de adesivo, não existe isso, tá? Paciente, não posso receber a prótese fixa, eu consigo dar um aspecto estético natural à prótese? Com certeza, nós temos dentes artificiais no mercado assim com muita naturalidade, tá? Vivo. Principalmente com a prótese total removível, tá? Naturalidade muito grande. Eu tenho pacientes que assim, ninguém sabe que ele usa prótese total. Muitos pacientes, né? Que o pessoal assusta. Às vezes eu não me pego, eu assusto. Ai meu Deus, para que eu fui falar isso? Que o paciente, fulano de tal usa dentadura. O quê? Não dá para saber que é dentadura. Entendeu? Então, tudo é técnica, né? É técnica, é bom protético, né? Bons dentes. Você tem dentes melhorados, dentes mais caros, né? Infelizmente, todos eles importados,
Aqui no Brasil, os dentes bons são os importados, né? Mais caros. Mas não é uma coisa assim fora da realidade, tá? Você tem uma condição boa, opção, várias opções boas de dentes, muito naturais, tá? E aí eu gosto muito quando o Serjão fala assim, quando você vai provar, quando o dentista, o seu profissional for fazer a prova dos dentes, levar algum familiar, Com certeza. neto. O neto é o que mais me dá problema, né? Porque criança, ele não tem medidor, né? Ele não sabe, ele fala o que ele sente, né? E eu quero que o neto ache que a prótese está fazendo a vovó ficar bonita, ficar natural, né? Como se ela tivesse os dentes dela. E não aqueles dentinhos de rato pequenininhos, desgastados, feios, amarelados, já, né? Então eu estou querendo devolver o sorriso para a vovó, né? Então eu acho legal mesmo quando leva o neto, sem problema. Mas gosto muito que vá o marido, né, a esposa, a vizinha, a comadre, tá, a amiga, para ver no dia da prova dos dentes de cera, né? Antes de terminar o trabalho. É porque se não termina o trabalho, ele fala, não gostei. Não gostei, não tem jeito mais. Acrilizou, acabou. Acabou. Então, gente, quando for fazer a prótese nova, leve alguém de sua confiança para te falar a verdade. Isso. Não é para te agradar. É. Agradar, nem eu quero agradar o paciente. Eu quero que o paciente sinta que a prótese ficou natural e não bonita. Eu acho que a dentadura boa é a que ficou natural, não a que ficou bonita, né? Isso é a minha opinião de quem trabalha com dentadura há 38 anos, né? Eu faço dentadura, quase que só dentadura há 38 anos. E a minha vida inteira foi ensinar a prótese total, inclusive para a doutora Monize, né? Há quantos anos, né? Há um tempinho. Foi ontem, seja. Gente, foi ele que me fez amar a prótese. Ai, meu Deus. Aí a responsabilidade fica muito grande, né, Marcelo? Mas. Gente, eu tenho orgulho. Eu tenho um grande orgulho de ter sido sua aluna. Obrigado. Obrigado. Eu tenho um grande orgulho de ter sido seu professor, né? Com certeza, tá? E deu tudo certo, porque vocês são profissionais admiráveis. E isso ficou aqui, né, tentando aprender um pouquinho com cada um. E a gente aprende muito, né, com você. E tô ansiosa para chegar na prótese, ainda não cheguei no período, mas já tô com o pezinho lá. Vamos ver. Vamos ver. E falando um pouquinho de complicação, Sérgio, você falou que a prótese tem durabilidade de 5 anos. Sim. E se eu tenho um paciente que passou, como a Molise falou, 20 anos usando a mesma prótese, ele pode ter uma complicação? Às vezes chega num ponto tal, o ano passado eu fiz 2 próteses assim, e esse ano uma só, tá? Esse ano apareceu um caso assim, que o desgaste foi tão grande que se ele usar qualquer prótese para mastigar, ele vai ter fratura de mandíbula. Então, ano passado eu fiz 2 próteses que a gente chama de prótese social. Para que é a prótese? Só para ele conversar com as pessoas, encontrar, sorrir, mas não pode comer com a prótese, porque o risco de fratura é muito grande. Então o paciente tem que assinar um termo para mim que ele vai usar aquela prótese só socialmente. Ele não vai comer com as próteses. Então olha para você ver a que ponto chega. Se o paciente não trocar essas próteses regularmente, o que ele vai ter de perda óssea é muito grande, entendeu? Então chega num ponto de ele não poder usar prótese. Esse é que é o grande drama. E eu já vi até hoje na minha vida 4 fraturas de mandíbula. É muito desagradável, é muito triste, tá? E assim, por isso que é importante o retorno, né? Sempre assim, quando O paciente alguma deve voltar ao seu consultório, idealmente, de ano em ano, pelo menos, né? Os nossos pacientes com dentes naturais, eu recomendo de 6 em 6 meses. Paciente de prótese total, pelo menos uma vez por ano, e ao consultório odontológico. Conferir como é que estão os contatos dos dentes, né? Aí se está precisando de limpar os dentes sem ser a limpeza que ele tem feito no dia a dia dele, né? Às vezes vão ter que usar ultrassom, depois polir novamente a prótese, entendeu? Então tudo isso é importante, a prótese tem que estar o mais liso possível, Para isso eu preciso às vezes de polir novamente a prótese, né? Então é muito comum isso, de ano em ano o paciente vai lá no meu consultório, eu limpo a prótese dele e vou levar ela no torno para polir, para ela voltar a ter o mesmo brilho, a mesma lisura de quando eu fiz o trabalho. Tá? Então, eu recebi a prótese. Quais são os cuidados que eu, como paciente, devo ter? Eu lá no consultório eu tenho uma lista de cuidados que o paciente tem, né? O que ele vai fazer depois, como usar a prótese,
a limpeza da prótese, os materiais que ele tem, às vezes, caseiros para fazer limpeza. Porque, é claro, o paciente que vai no meu consultório tem uma condição, felizmente, uma condição melhor. Ele pode usar, por exemplo, um Corega Tabs, que é uma pastilha efervescente que limpa a prótese. Mas isso não é para todo mundo, né? Mas você tem, então, soluções caseiras, você pode passar para o seu paciente, que ele fazendo uso dessas soluções caseiras, como, por exemplo, cloro, hipoclorito de sódio, né? Que boa que às vezes algumas pessoas falam, né? Mas é o hipoclorito de sódio que você compra no supermercado. Claro que tem tudo uma proporção para isso, tá? Não é puro, nunca, senão vai estragar as próteses, né? Escova macia, que muitas vezes o paciente não dá importância a isso, ele acha que a escova dura é que limpa a prótese. Não, a escova dura só estraga. Ela só risca e desgasta, tanto os dentes quanto a base da dentadura. Então a escova da dentadura é a mesma escova que nós usamos para os nossos dentes, a mais macia possível, né? E isso não é falado às vezes pelos dentistas. E a higienização, eu devo fazer toda vez que eu alimento ou só antes de dormir? Não, todas as vezes que você alimenta, o ideal é você passar uma escova macia na prótese. E higienizar não só a prótese, mas a boca também. A língua é muito importante, né? As bochechas, o rebordo, o palato, o céu da boca, higienizar. O dentista não lembra de falar isso para o paciente. Claro que é muito importante, para que o paciente não tenha aquele hálito de portador de prótese. Ninguém que usa dentadura precisa ter aquele hálito na hora que você conversa, nossa senhora, é dentadura. Isso é muito desagradável. Né? E eu preciso de um enxaguante bucal? Ou é interessante uma vez por dia você usar um tipo... como é que chama? Agora que eu esqueci. Colgate Platinum? Isso, aquele azul, agora que eu esqueci o nome. Mas tem muitos que a gente pode usar, do tipo Cepacol, tá? Tudo. Listerine, lembrei agora, o Listerine, né? Tem muitos enxaguante bucal. Uma vez por dia é interessante, inclusive para dar um frescor na boca, né? É interessante o enxaguante. Próteses, eles podem manchar, quebrar, eu posso comer de tudo? Claro, todo dente é de resina. Com o tempo ele vai sofrer manchamento. Você não vai poder proibir o seu paciente tomar Coca-Cola, comer massa de tomate, coloral, chá, café. Tudo isso é pigmento. Vai com o tempo amarelando os dentes. Por isso a necessidade, inclusive, também da troca dessa prótese, né? Tá? De tempos em tempos, né? Paciente que usa... Normal, não, tudo, vida não. tudo, vida que segue. Medo de tudo. Agora, mito ou verdade? Tenho que dormir com a prótese no copinho do lado? O ideal seria que todos os pacientes que usam dentadura convencional dormir sem a prótese. Na água, com algumas gotinhas de água sanitária lá, tá? Isso é o ideal. Para quê? Para você descansar a mucosa. Porque a nossa mucosa, os pacientes eles não sabem disso, mas a gente tem que explicar isso para eles. Né? O rebordo da mucosa lá está sempre fazendo o quê? Uma troca de células, né? A gente chama isso de turnover celular, né? Isso é um termo científico, né? Mas tem essa renovação de células. E se eu dormir sem prótese, então eu favoreço essa renovação celular. Isso é bom para o paciente, é bom para a saúde do paciente, tá? Então dormir sem prótese, claro que é sempre bom. Minha avó, ela fala, de jeito nenhum que eu vou dormir sem prótese, sem minha dentadura. E se eu tiver que ir para o hospital? E se eu morrer? E vocês me colocarem no caixão sem prótese? Tá. Falo, vó, aí que não vai precisar. Então as mulheres falam, não, meu marido nem sabe que eu uso prótese, doutor. Mentira, né? Claro que sabe. Né? Sabe sim. Né? Mas eu tento fazer com que eles durmam sem prótese. Difícil. Eu consigo isso de alguns. Tá? É muito difícil, mas não faz. Não custa tentar. Não custa tentar. Formadinho, né? Conversando. Sim. Quem sabe um dia... Eu vou aproveitar, desculpa te interromper, pensando nessa questão de mito ou verdade. Aí seu paciente chega para você assim no consultório e fala assim, não, doutor, é porque eu uso prótese, eu uso dentadura, e aí estão falando que eu estou rangendo os dentes, que eu estou apertando. É mito ou verdade, meu paciente? Paciente que usa dentadura pode ter bruxismo, pode ter apertamento. É mais uma razão pela qual esses pacientes principalmente devem dormir sem prótese. Né? Ou se eles não dormem, se eles não dormem sem prótese, placa miorrelaxante para esses pacientes que usam dentadura. Placa de paciente igualzinha à placa do dentado. Né? Tem um capítulo do meu livro mostrando isso.
pacientes que usam dentadura e usam placa miorrelaxante. É a mesma coisa. Tá? Ótimo. Ah, isso é tão bom. Você, paciente, ficar sabendo sobre isso. Porque senão eles acham assim, tá querendo ganhar dinheiro em cima de mim, colocar placa. Quem já viu colocar placa em cima de uma dentadura? Ou dorme sem a dentadura ou usa placa. Isso é o ideal. Tá? E agora, chegando naquele momento da nossa perguntinha inusitada, Sergião, se as próteses pudessem falar, imagina, tipo aqueles desenhos, né? As boquinhas falando. Falar alguma mensagem para o paciente sobre um paciente que usa, né? Faz o diário de prótese total removível. O que ela diria em termos de cuidado? Olha, eu tô aqui precisando de um cuidado. Não faz isso comigo, ou faça isso comigo todo dia. Eu acho que eu falaria uma coisa assim que é complicada, mas cuide de sua prótese como você cuidaria dos seus dentes naturais, né? Infelizmente, quase a grande maioria não cuidou dos dentes, né? Então agora vão passar a cuidar das próteses, que é o que ele tem ainda agora para frente, né? Então se ele tiver cuidados com essa prótese, com certeza ela vai ter uma duração maior, uma duração com naturalidade maior, sem comprometer tanto a beleza da prótese, a estética da prótese. Então dê à sua prótese os cuidados que você daria aos seus dentes naturais. Teria algo que a gente não te perguntou, que você gostaria de dar uma dica para o paciente? Ou que um paciente sempre chega no meu consultório e faz esse tipo de pergunta? Que a gente deixou passar. Eu acho que vocês não deixaram passar nada, porque dentadura, eu acho que o importante é isso aí. O paciente estar ciente do tempo de duração dela, o que ele tem que fazer para cuidar das próteses e essas consultas de revisão, pelo menos de ano em ano. Isso é muito importante e o dentista não costuma falar isso. Tá? Só para você ter uma ideia, isso é científico. 7% só dos pacientes são aconselhados sobre o tempo de uso da prótese. É muito pouco, né? Então a culpa é nossa. Nós temos que aconselhar eles, né, sobre o tempo de duração e sobre essa importância dessas visitas de revisão. Não é para ganhar dinheiro deles, é cuidado. A gente está tendo carinho, cuidado com eles. Tá? Aí eu falei, viu? Como eu fui aluna do Sergião, eu falo com meus pacientes. Mas nem são todos que retornam, né? Não. É complicado. Mas a gente faz a nossa... A gente tenta, né? Para finalizar, a gente faz o bate-bola. Uhum. Então a gente faz uma pergunta rápida e você responde Sim. de forma Tranquilo. também rápida. Beleza. Então vamos lá. Prótese total é desconfortável? Sim. Se ela não foi bem feita, né, dentro de técnicas e de cuidados, claro que principalmente a inferior é desconfortável, mas depois que você ajusta a prótese, faz os ajustes necessários, não é desconfortável. O paciente consegue usar, inclusive, prótese convencional, sem implantes e com conforto. Então você tem que saber fazer bem feito. Quanto tempo? 5 anos é o que você deveria usar. Eu deveria deixar a prótese na boca do paciente e aí trocar, fazer uma nova. Qual que é o principal cuidado que eu tenho que ter com a minha prótese? Limpeza. Limpeza. Né? Quanto tempo para eu acostumar com a minha nova prótese? Varia de paciente para paciente. Mas normalmente, se você instala a prótese segunda-feira, lá na outra segunda, terça-feira da outra semana, já acostumou completamente com a prótese. Vai depender muito da prótese ter sido bem feita, tá? E dos cuidados iniciais que o profissional dentista vai ter com esse paciente. Né? E claro, força de vontade para usar, porque é difícil. Eu sei que não é fácil, principalmente a primeira prótese, tá? É complicado. Então o paciente tem que ter uma força de vontade muito grande. Prótese total convencional, né? Sem implantes, tá? É difícil, né? Mas dá para usar, né? Eu falo que às vezes o paciente chega no consultório e fala assim, tira tudo, coloca uma dentadura. Nunca. Sempre o que Deus fez é melhor, né? Então vamos manter o máximo possível os nossos dentes naturais. Nada se compara à natureza, o que Deus fez, né? Não. Então, por melhor que seja a prótese, por melhor que seja o protesista, o protético que fez, o técnico que fez a prótese, né? Nunca a gente vai poder comparar com a nossa dentição natural. Então vamos cuidar dos nossos dentes, né? E eu lembrei de algo aqui antes da gente finalizar, porque essa aqui eu acho que é o insight mais importante para o paciente. Fala um pouquinho para a gente sobre a Flexit.
Porque são eles que chegam pedindo pra gente fazer no consultório. Eu costumo falar para os meus alunos que não deveria se chamar Flexite. Deveria se chamar Detona Periodonto, né? Aquilo ali detona com os dentes do paciente. Ele vai perder todos os dentes dele por causa do Flexite, né? Então, eu acho que o dentista que faz Flexite, na minha opinião, me perdoem aqueles que fazem e vão ouvir isso de mim. Até quando eu falei para os dentistas, eu deveria ter falado isso. Me perdoem, mas acho que eles deveriam ser presos, né? Não existe Flexite. Flexite quem faz é criminoso, na minha opinião, tá? Isso é bom. A gente conversou no nosso episódio de profissional falando justamente sobre isso, né? Sobre a Flexite. E o cuidado que nós, como profissionais, temos que ter para orientar o nosso paciente sobre o não uso dela. Isso. Por mais que pareça confortável, ela pode ser até mais confortável, vamos dizer, que uma PPR. Mas ela é um provisório de luxo, tá? Aquilo ali é um provisório de luxo. Se vocês quiserem explicar qual que é a diferença? É uma prótese macia. Ela é feita com uma resina flexível, tá? Mas ela não tem apoio em dentes. Ela só apoia na gengiva do paciente, vamos falar assim. Isso. Tá? Eu ia falar mucosa. Na gengiva, não, na gengiva. E não dá certo isso. O que apoia em gengiva é dentadura. Prótese parcial, não. Tem que ter apoio dental. Tem que ter apoio nos dentes, tá bom? Por isso, não usar Flexite de maneira alguma. Não aceitem isso quando propuserem para vocês a confecção de um Flexite, tá? Vocês, pacientes. E aí pensem no nosso rote, né? Que é aquele grampinho, mas que dá para trabalhar. É o que bem feito ajuda o paciente e às vezes até melhora a condição da boca do paciente, quando bem feito. Quando bem feito, quando tem uma boa manutenção, um bom retorno no paciente, a gente consegue trabalhar muito bem. Com certeza, com removível a grampo. Ótimo. Tá? Muito obrigada, Serjão. Prazer enorme estar aqui com vocês. Eu espero ter ajudado os pacientes, né, de alguma maneira, né, elucidando aquilo que eu trabalho só com isso há 38 anos. Então, para mim é um prazer estar aqui. Uma honra. Tá? Muito obrigada, Serjão. Obrigada, Monize. Vamos deixar nossos arrobas, né, antes que a gente esqueça. Mas eu lembrei já. O meu Monize Carvalho. Meu Marcela Azevedos, com 2 S no final. Meu é Sérgio Carvalho Costa. E aí, aproveitando do Serjão, se vocês tiverem alguma dúvida e queiram perguntar, pode mandar aqui pra gente no nosso Papo de Molar, que nós vamos correr atrás dele para ele responder pra gente. Vai ser um enorme prazer, viu? Não deixa de seguir o Papo de Molar também e continuar aqui com a gente. Muito obrigada a todos que estão aqui. E fiquem, porque vem muita coisa legal por aí. Tchauzinho, gente. Obrigada. Tchau.